Então, gente, o último assunto da unidade 6 foi crase, o fenômeno da crase. Nele, vocês viram um pouco como funciona esse fenômeno, como ele acontece, além de terem visto sobre concordância verbal, concordância nominal, crase, deixa eu ver se teve mais alguma coisa, colocação pronominal também. Então, digamos assim, os principais assuntos do ensino médio, os assuntos que serão mais abordados e mais trabalhados no ensino médio, vocês viram ao longo da sexta unidade. Agora vamos iniciar a sétima unidade com o gênero debate. Alguém poderia fazer a leitura? Eu. Pode começar. No dia a dia, o debate é uma discussão acirrada em que cada um dos envolvidos defende suas opiniões, argumentos a respeito de um tema, seja para definir qual será o local para onde os debatedores viajarão na formatura, seja para discutir assuntos extremamente controversos, como a legalização ou não do aborto. O debate pode ter diferentes finalidades. Assim, neste capítulo, estudaremos dois tipos de debate: o deliberativo e o regrado. Nos dois casos, a intenção é conhecer diferentes ângulos e posicionamentos sobre assuntos polêmicos. No entanto, podemos diferenciar essas duas formas de debate de acordo com sua estrutura. Continue. O debate deliberativo, como o próprio nome sugere, tem como objetivo deliberar, ou seja, levar os debatedores, as pessoas que vão expressar suas opiniões sobre o tema, a tomar decisões após a discussão de um tema na intenção de resolvê-lo. O debate regrado é marcado por regras. Nesse caso, há os debatedores um moderador. Quem organiza o debate apresenta o tema, controla o tempo destinado a cada debatedor, etc. E o público. Em época de eleições, esse modelo de debate é muito comum nos meios de comunicação para que o leitor possa analisar as propostas de cada um dos candidatos. Então, gente, como o Antônio acabou de fazer a leitura, existem dois tipos de debate e estudaremos os dois ao longo do capítulo. O deliberativo, como o próprio nome diz, ele delibera, ou seja, ele trata de uma maneira mais livre, ele é mais livre. Cada um fala a sua opinião sem ter regras nenhuma. Já o debate regrado é aquele que vemos constantemente nos jornais em época política, que tem sempre um moderador, que é normalmente o jornalista, que fica dizendo, agora é a vez de fulano, sim, acabou o tempo, próximo. Então, esse é o debate moderado. E tem um público, que o público ou ele está no auditório do programa, ou ele está em casa, como acontece no Jornal Nacional. Então, ao longo do capítulo, estudaremos os seguintes conteúdos: características e funções do debate, estrutura das palavras, radical e afixos, e a estrutura das palavras, vogal temática, desinências e consoante, e vogal de ligação. Reflexões sobre a flexão de grau. Então, como vocês observaram, ao longo desse penúltimo capítulo, estudaremos a estrutura das palavras. É o último assunto que o nono ano vê, é a estrutura das palavras, como as palavras são originadas, quais são os sufixos dela, o que os sufixos dizem, o que é uma vogal temática, o que é uma desinência. Tudo isso vocês já viram um pouco no sétimo ano, só que vão ver de forma mais ampla
agora no nono. Pronto, nós temos aqui o primeiro debate, que é um texto, Mandamentos do Consumidor. Temos um box, antes de começar a ler, vou fazer a leitura desse box em laranja. Para quem ainda não está na página, peguem os livros, página 282. Então, antes de começar a ler, os textos que você vai ler neste início de capítulo abordam sobre vários aspectos um tema bastante atual, o consumismo. Cada um deles traz informações e posicionamentos interessantes a respeito do assunto, e a finalidade deles aqui é servir de debate para a nossa discussão. Então, vamos debater? Para começar, acompanhe as ideias de Frei Beto no artigo Mandamentos do Consumismo. Maíla, poderia começar a leitura? Sim, é o mandamento do consumismo, né? Uhum. A publicidade cerca-nos de todos os lados, na TV, nas ruas, nas revistas e nos jornais, e força-nos a ser mais consumidores que cidadãos. Hoje, tudo se reduz a uma questão de marketing. Uma empresa de alimentos geneticamente modificados pode comprometer a saúde de milhões de pessoas. Não tem a menor importância se uma boa máquina publicitária for capaz de tornar sua marca bem aceita entre os consumidores. Isso vale também para os refrigerantes de descalcifica, acho que é isso, os ossos, corrói os dentes, engorda e cria dependência. Ao bebê-lo, um bando de jovens exultantes sugere que, no líquido do borbulhante, encontra-se elixir da suprema felicidade. Para continuar, Pode continuar, Maíla. a sociedade de consumo é religiosa às avessas. Quase não há clipe publicitário que deixe de valorizar um dos 7 pecados capitais: soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Capital significa cabeça. Ensina meu confrade Tomás de Aquino, 1225-1274, que são capitais os pecados que nos fazem perder a cabeça e dos quais deveriam inúmeros males. A soberba faz presente na publicidade que exalta o ego, como feliz proprietário de carro de linhas arrojadas ou portador de um cartão de crédito, que funciona como chave capaz de abrir todas as portas do desejo. A inveja faz crianças disputarem qual de suas famílias tem o melhor veículo. A ira caracteriza o nipônico, quebrado o televisor por não ter adquirido algo melhor de qualidade. A preguiça está nas pessoas, está, a preguiça está no passo dessas sandálias, que convida a um passeio de lancha ou abre as portas da fama com direito a uma confiável casa com piscina. A avareza reina em todas as poupanças e no estímulo aos prêmios de carnês. A gula dos produtos alimentícios
e nas lanchonetes que oferecem muito colesterol em sanduíches piramidais. A luxúria. Na associação entre as mercadorias e fantasias eróticas, a cerveja espumante identificada com mulheres que exibem seus corpos em reduzidos biquínis. Os 5 mandamentos de era do consumo são. É para continuar? Alguém poderia continuar para ajudar a Maíla? Renata? Pode ser de novo? Pode ser você, Antônio. Tá bom. Primeiro, adorar o mercado sobre todas as coisas. Tudo se vende ou se troca. Objetos, cargos públicos, influências, ideias, etc. Em economias arcaicas, ainda presentes em regiões da América Latina, a partilha dos bens materiais e simbólicos assegurava a sobrevivência humana. Agora, ao valor de uso se sobrepõe o valor de troca. É preferível deixar apodrecer alimentos cujos preços exigidos pelos produtores deixam de oferecer a mesma margem de lucro. Segundo o mercado, tombam os seres humanos, mas segura-se os preços. Segundo, não profanar a moeda, desestabilizando-a. Dizem que outrora povos indígenas sacrificavam as vidas humanas para aplacar a ira dos deuses. Abominável? Nem tanto. O ritual prossegue, mudaram-se apenas os métodos. Terceiro, não pecar contra a globalização. Graças às novas tecnologias de comunicação, o mundo se transformou numa pequena aldeia. De fato, o planeta ficou pequeno frente às imensuráveis ambições das corporações transnacionais. Por que investir na proteção do meio ambiente se isso não aumenta o valor das ações na bolsa? Quarto, cobiçar os bens estatais e públicos em defesa da privatização. Se não é o bem comum o valor prioritário, e sim o lucro privatiza tudo. Saúde, educação, rodovias, praias, florestas, etc. Privatizar é afunilar a pirâmide da desigualdade social. Quinto, prestar culto aos sagrados objetos de consumo. Percorreremos aceleradamente o trajeto que conduz da Esbeltez. esbeltez física à ostentação pública de celulares, da casa de veraneio ao carro importado, fazendo de conta que nada temos a ver com a dívida social. Continue a ler o último parágrafo. Expostos à má qualidade dessa mídia eletrônica que nos oferta felicidade em frascos de perfume e refrigerante, alegrias em maços de cigarro e enlatados. Já não há espaço para a poesia nem tempo para curtir a infância. Perdemos a capacidade de sonhar sem ganhar em troca senão vazio. A perplexidade, a perda de identidade. Então, gente, deixa eu ver quem vai comentar um pouquinho sobre. André. O André, por favor, diga sobre o que trata o texto. Qual a crítica presente nesse texto? André? André, se estiver na aula, digite pelo bate-papo. Lucas? Ele disse que o fone dele estava quebrado. Lucas? Gente, eu preciso que vocês participem da aula. Lucas? Ativa o microfone, por favor. Sim, tô aqui. Sim, sobre o que trata o texto?
com o consumismo. Sobre o consumismo. E ele faz uma analogia, ele compara. Aqui texto. Observe que ele fala de outro texto. Ele fala mandamentos do consumismo. Aí ele coloca o mandamento do 1 ao 10. Que comparação ele faz? Qual é o livro que conhecemos que tem os 10 mandamentos? A Bíblia? A Bíblia. Então, A observem Bíblia. que ele faz uma referência. Ele faz uma referência à Bíblia, quando ele pega os 10 mandamentos, e faz essa comparação e vai mudando, falando dos 7 pecados capitais. Então, gente, observem que esse debate é uma crítica direta ao consumismo, ao quanto nós, seres humanos, estamos condicionados a consumir. Cada época, cada data comemorativa, não se engane, é com um propósito diferente, o propósito de consumir. Agora mesmo, no final do ano, Natal, já vem aquela questão, presente de Natal, tem que dar um presente. Então, essa cultura de presente de Natal alimenta, sim, o comércio, alimenta o nosso consumismo. Então, eu vou passar um trabalho para vocês que trata um pouquinho sobre... Um pouquinho não, que trata diretamente sobre essa questão do consumismo. Então, trabalho de língua portuguesa. Gente, então, trabalho de língua portuguesa. Quero que vocês assistam ao documentário Ilha das Flores. Esse documentário ele está no YouTube. São cerca de 10 minutos. É bem interessante, assistam. Em seguida, eu quero que vocês façam a resenha crítica, expondo os pontos mais relevantes e a sua opinião acerca deles. Parar aí só um momento. Voltei. Ai, meu Deus, como eu tô alérgica hoje. Tô só espirrando. Então, quero que vocês façam isso. Entenderam o que é para fazer? Se não entenderam, me avise. Qual a diferença entre um resumo e uma resenha crítica?
No resumo, você vai só diminuir o texto. Na resenha crítica, além de diminuir o texto, você vai expor a sua opinião. Então, você vai relatar o que você viu no documentário, qual a sua opinião acerca disso, por que isso acontece, o que poderia fazer para isso diminuir. Podem dar a opinião de vocês, podem fazer um resumo, criticando. Aí vira uma resenha crítica, que é dar a opinião de vocês, mas a partir do documentário. Então, gente, não peguem pela internet. Na internet tem milhões de resumos sobre esse documentário, assim como outros têm. Não peguem. Eu vou dar a nota máxima a todo mundo que fizer. Quem fizer com suas palavras, eu perceber que se empenhou, que realmente assistiu, eu vou dar a nota máxima, que eu ainda estou avaliando se vai ser 1 ou 2 pontos. Agora, se eu ver... Oi? Erros ortográficos perde ponto. Não, perde não. Eu nunca tiro por erros ortográficos, não. Quero que vocês, quando não souberem uma palavra ou algo do tipo, pesquisem no Google, mas eu não corto ponto por isso, não. Viu? Então, eu quero que vocês tentem fazer. O que eu não quero ver é que pegou pela internet. Como outros textos eu já observei. E fechei os olhos muitas vezes para isso. Então, se eu observar que pegou pela internet, que cometeu plágio, imediatamente eu dou 0 e eu não vou aceitar esse texto. E nem vai ter como repor. Então, tentem fazer sozinhos. Do jeito que for, mas foi de acordo com a capacidade de vocês. Professor, Oi. o acerca não deveria ser separado? Hã? O acerca não deveria ser separado? Não. Existem 2 tipos de acerca, Antônio. A cerca separado é a cerca onde o gado fica. Aquela cerca de arame, onde o gado fica. Isso é a cerca. Agora, quando eu coloco a cerca junto, é a mesma coisa de a respeito. A respeito, sobre, é igual sobre. Coloca até aí no seu Entendi. caderno. Coloca até aí, ó. A cerca junto é igual a sobre. Você nunca vai esquecer. Então, sempre que você quiser fazer um texto e quiser colocar a palavra sobre e achar muito simples, coloca o acerca de algo. Essa pergunta que você me fez, eu lembrei um dia de um amigo meu que fez um trabalho. Aí o professor foi corrigir, ele tinha colocado acerca junto, na faculdade. Acerca separado, o professor colocou de que curral? Eu nunca esqueci isso. De que curral? Ou seja, ele quis dizer que não existe acerca junto para falar sobre. Quando acerca separado para se referir a sobre. Sempre que for separado, está falando da cerca, de qualquer cercado. Então, olhe, se tiverem alguma dúvida sobre o trabalho, é só perguntar, certo? Eu vou colocar o print aqui. Dia 3, de hoje a 8, eu aceito o envio. No dia 3, gente, quem terminar antes, guarde, mas é só dia 3. Não é até o dia 3, é dia 3. Por que isso? Porque facilita para mim. Se eu ficar recebendo ao longo da semana, para juntar o que eu recebi, fica mais complicado, já que é tudo pelo WhatsApp, não tem plataforma. Mas, se vocês enviarem no dia só, para mim fica melhor. Pode enviar um dia antes, não, né? Não, no mesmo dia, na quinta-feira. Abrir o sistema, fazer a frequência. Abraão
Faltou. André. André. Presente. Peguei o fone da minha irmã. Antônio. Presente. Everton. Guilherme. Heloíse. Presente. Camila. Lucas. Presente. Luiz Henrique. Mário. Maíla. Presente. Renata. Presente. Vitória. Então, faltaram a aula de língua portuguesa, Abraão, Everton, Guilherme, Camila, Luiz Henrique e Vitória. Então, gente, vou finalizar a aula por aqui. Vou finalizar a aula por aqui. Quem quiser já ir adiantando para fazer o documentário, fica à vontade. Mas data de envio somente dia 3, certo? Então, até amanhã. Hoje não, hoje temos outra aula, né? Hoje é quinta. Então, até mais tarde. E tchau, tchau. Tchau.